a nós, quando nós falar delas, como falar, condições para nós poder receber de Deus, condição para nós poder ser salvo, ou para nós poder ser libertado, para nós poder abençoado, etc. Para nós não precisar de parte de Deus e ser o único moeda que está apresentado, sem nome e fé. Sem fé nunca podia gastar nada para a parte de Deus. Sem fé nunca podia ser salvo, sem fé nunca podia ser curado, sem fé nunca podia gastar libertação e sem fé nunca podia gastar as bênçãos que manga de vias. Mamãe, o papai está dizendo para seu filho, alguém nessa nação, e está ora para essa nação, e está ora para esse povo, não pode falar, alguém está dizendo coisa para parte de Deus, mas como podia gastar isso? Como não podia gastar libertação? Como não podia gastar cura na mão de Deus? Como não podia gastar grande bênção na mão de Deus? Moeda, minha amado irmão, se nome e fé. Não ajude estes três elementos a nós, se queira Deus, conforme tempo, não vai conta e gota, porque não costuma fazer estudo indutivo. Então, a nós não focar na parte de salvação, suma elemento primordial, mas não o mais essencial que tudo. Porque alguém está sendo salvo, e depois da salvação, você tem um procedimento contínuo, como continuar para poder engaçar outros de grãos nesse processo cristão. Então, para nós poder ser salvo, suma que está escrito na lei, palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 10, nesse versículo 9 com 10. A pouco tem a Bíblia na casa, vou poder acompanhar junto com nós, na lei, palavra de Deus, e sempre na lei, assim que não faço leitura na língua crioula. Glória a Deus. Na livro de Romanos, capítulo 10, nesse versículo 9 com 10, palavra de Deus, espelhando, suma que eu falar um bocado. Para nós não poder gastar salvação, não tem certas coisas que não tem que seguir. Para não falar de como moeda, suma que conhecido, ora que não fala moeda, não quero falar daquele ferro único que não usa, por exemplo, na Guiné-Bissau, 100 francos se fiar, ou 50 ou 25. Em outros países, como Senegal ou Gâmbia, não podia olhar eles lá para saber já tem aquele butut de Dallas. Mas não fala de moeda no sentido de currency. A nível internacional, se não trata de moeda, não fala de tipo de dinheiro que está usando. Ou outros não falam currency que está usando. Então, não tem seleção uma metáfora para falar como hora que não fala de moeda de Jesus, moeda de Deus, e sendo fé. Quer dizer, fé ser o único chave que nós não podíamos gastar, esses elementos que nós não chamamos, até por ser por além de clã. Para nós não ser salvo, não precisa de ter certos passos, que sendo essa fé que nos permitindo para nós não ser salvo. Através de fé não pode ser salvo, que manda não vai ouvir na escritura sagrada, que fala no livro de Romanos, capítulo 10, nesse versículo 9 com 10. Ele fala, como assim como boca, vou declarar como Jesus e Senhor, não vou conseguir fia como Deus, lantandar na metade de mortos, vou nascer salvo. Se não eu vi nesse versículo, não olhar dois bias e chamado questão de fia. Tem que não está falando de fia e vindo de palavra fé. Então, para nós não poder ser salvo, suma como falar, nós estamos a tocar em primeira parte que cedo para não ser salvo, para não ir essa salvação para parte de Deus. Não porque não faça boas obras, não porque a nós não está para pedir correntes na rua, não porque a nós não oferece manga de coisas para instituições, não porque não parte para gentes, essa pode ser moeda de nossa salvação, não. A palavra de Deus só ser muito claro e falar, se com na boca nós não confessamos, mas dentro do nosso coração não fia como é Jesus Cristo ele entendado de morte. E fala ainda como se a nós
Não fia como, Deus entendeu Jesus na metade de mortos, que o coração não fia como, que não fia, não está olhado justo. Moeda ali, ou não pode falar como, e repito duas vezes que estão de fia, que não referi exatamente aquilo que falou de fé. Através de fé, que nós não podíamos gastar é salvação. Se não fia na Jesus, e que não, porque não fia na qualquer alguém que não pode chamar. Bíblia que registrando nada, se não fia na Pedro, se não fia na João, se não fia no padedores, se não fia naquele que não garante está fácil, se não fia naquele que o pastor está fácil, se não fia naquele que fulano de tal, quem que não pode chamar nesse mundo, está fácil. Por exemplo, pode falar assim, a minha filha, naquele que a dona está fácil, portanto, não recebi ou não yangaça salvação. Não, meu caro amigo. A palavra de Deus é muito simples. Ele fala, se não fia, mas se não fia na quem? Se não fia na Jesus. Se não fia como é Jesus, ele entendado de morte. Se não fia próprio, que não consome, não fia como Deus e pode salvar-nos por meio de Jesus Cristo. Ela não se salva. Amém. Moeda para nós não podíamos gastar salvação. Passos para não podíamos gastar salvação. Caminho para não podíamos gastar salvação. E que importa de que nós não está oferecendo. E que importa de sociedade que nós não vivemos. O importante é ter fé para não podíamos gastar salvação. Salvação não podíamos gastar fora daquilo que nós não indicamos. Só como falava já, como todas as instituições no mundo, todas as organizações, ou não falar, todos os estados, eles têm sempre procedimentos basilares. É tudo em cópia. Para Deus estabeleceu já, para o homem poder ser salvo, para o homem poder ter reconexão com Deus, para o homem poder ir na vida real, e tem que ter o ex-moeda que não chama, que seja de fé na Jesus Cristo. Fé que pode salvar. Só por meio de fé, não há essa salvação sem pagar nada. Não porque não fazer qualquer cerimônia. Não porque não oferecer, por exemplo, não poder andar, não chegar a olhar qualquer gente tão miserável. Não olha gente com necessidade, não tira tudo que nós não temos na conta bancária para bem baixo daqueles gente e capazes para a fé. Não falar, é por isso serviço uma simples filantropia que nós não fazemos. É serviço uma simples oferta que nós não bate para gente. Mas, que tem a ver com o assunto de fé, que tem a ver com o assunto de salvação, e a nós não precisa simplesmente de fé na Jesus. Que seja fé que nos leva para não poder engaçar a salvação. Nisso que está no vídeo do Evangelho Canapara. Mesmo na sequência de fé, como eu não falar, para não poder engajar salvação, para não ter três elementos que nós não focar nele, não falar como não é de questão de fé, para poder engajar salvação, não é de questão de fé, para nós não poder ser curados, não é de que fé está ajudando, ou qual tipo de passos que não pode seguir para não poder engajar libertação. Na mesma sequência, para poder engajar essa salvação que nós chamamos já, não é de ainda na palavra de Deus, para poder para um versículo que é suficiente, ou não pode usar só uma doutrina, que está tratando de questão da salvação. Então, para que não tenha outros elementos, mesmo na Bíblia, não que nós não inventar de qualquer forma, não porque não pensa como não tem que ter beleza coisas para não poder vir. Não. Aqueles que científicos, aqueles que conhecem as regras na questão de ciência, estão baseados nas citações. Porque não cada tem só que não pensando na cabeça, logo não tem sido. E também outra questões bíblicas, lê e que não cognições humanas. Não. E não tratar de que baseia na fé, que baseia na realidade, que está baseado também na palavra de Deus. Para que lá, não noticiou mais no livro de João, capítulo 1, versículo 12, e versículo bem conhecido. Mesmo criança de classe dominical é com esses versículos. Palavra de Deus registrando assim.
No livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus fala, mas toda gente que se tal, aqueles que confia nesse nome, e deles direito de ser filhos de Deus. Essa, na sequência, para nós não pode ser o salvo. Toda gente que seta Jesus. Mas que só seta. Amém pode falar, não seta Jesus. Para bem, tá bem. Não está fazendo todo tipo de atividade religiosa. Não pode chamar a cabeça de cristão. Mas a palavra de Deus fala, todos aqueles que setam, aqueles que confiam nesse nome, e está a eles direito de ser filhos de Deus. Amém que você seta Jesus. Meu amigo que não vem nesse momento. A pouco seta Jesus. Não só para setar a questão de religião. Não por comparado. Minha mamãe que minha papé, eles e cristãos. A mim parido levado na igreja dedicado, portanto, a mim crente. A mim parido, minha mamãe que minha papé, eles e paroquianos. Portanto, a mim ser salvo. Não. A mim parido na família que cataba mesquita, portanto, a mim e cristão. Palavra de Deus e mostrando todo tipo de etapa que nós não devemos seguir para não poder ganhar essa salvação. Se me referir a já, passos ou moeda, é moeda do mercado de Jesus, e está chamado fé. Para nós não poder ganhar essa salvação, não tem que ter essa salvação só por meio da fé. Não porque nós não aceita qualquer tipo de procedimento que nós não ensinamos, tipos de dogmas que nós não podemos pensar como não chegamos não garantimos esta janela. Não. Jesus tem essa bagagem suficiente. No Deus e tem essa linha mestra. Como é que todo mundo que pretendia engaçar, aqueles que pensam como é mestre sendo salvo, é tem que te seguir. Calco passos que não seguir. Bíblia registrada. Mas todo gente que você tal, que eles confiassem, mas que eu referi já, nesse nome, e deles direito de ser filhos de Deus. Esse tem a ver com o que eu não falou. Para não poder ganhar essa salvação. Para não poder olhar do salvo. Não para pedir obras que nós não fazemos. Não para pedir ofertas que nós não realizamos. Não porque não te ajuda gente, não te suporta aqueles que têm, não te ajuda gente para poder ganhar aqui que eles investem. Mas não fia na Jesus. Não está sendo salvo. Fia na Jesus para poder ser salvo. A mim fia na Jesus. Habia o poder questionar, amigo, como é que eu ando sendo salvo? E que tem como fazer qualquer tipo de sacrifício. Mas como é que eu ando sendo aquilo que você é? Como é que alguém anda e graduar? De onde vai a escola? De onde vai a formação? De onde vai qualquer coisa? Mas existe tudo que o homem pode juntar e que é fácil ser salvo. E que é fácil ser salvo só pelo fato que anda no mundo. E que é fácil ser salvo porque vai peregrinações para terra que nós não podemos chamar cristãos de terra santo. Aquilo que muçulmanos podemos chamar terra santo. Mas a única coisa que nós não podemos ser salvos com ele, Bíblia registrada e muito claro, fé na Jesus. Esse que pode fazer no salvo. Esse que pode fazer amigo, minha amiga, minha irmã, para poder ser salvo, somos nós. Que esse momento, a nós não está feliz por conhecer o salvo na Jesus Cristo. Mas também, para esse ano 2026, para coisas que correu direito, seta Jesus. Fia na Jesus. Coisa muito simples. Está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Simplesmente. Só para você estar. E fia na Jesus. Ela você do salvo. Essa que a palavra de Deus se dá. No Deus, que está traz essa palavra. Alguém pode falar, né? Basta esse. Ser do salvo. Sim, Senhor. E Deus está guardando sempre essa palavra para poder cumprir. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Ele não guarda riba de palavra para poder cumprir. Aos gentes que não julgado, aos gentes que não chamado de outro nome, aos gentes que não discutido, aos gentes não considerado, e para vir palavra que não está julgando gentes, e para vir tudo coisas. É tudo que não copia o procedimento de Deus. É como ele declarar no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Ele não biste a riba de palavra para poder cumprir na sua íntegra. E na biste as palavras de como se amigo não aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Não é sendo salvo. Ele não tem nenhuma alteração. A única coisa que nós não precisamos fazer, aceita Jesus.
e bufia de como ele é o único salvador. Allah você salvo. Aleluia. Amém. Para Deus saber sobre a vida. E que tem nenhum outro cerimônia que a Bíblia faz. E que tem nenhuma outra coisa que a Bíblia prestar para poder olhar do salvo. Não. Que não existe nesse mundo. E só quem pode ser para você do salvo, seu nome é Jesus. Se você é Jesus, Allah vai olhar do salvo. Mas aquilo que a palavra de Deus ensina. Assim, para poder olhar de tudo que não papel e cada no plano ou no orientar, no rumo coisas não tem si, mas tudo que não faz está baseado na palavra de Deus. Então, e abra a Bíblia junto com nós no livro de Marcos, nesse capítulo 5, a partir do versículo 26 até 34. Só que eu falava um bocado. E como não tem uma leitura um bocado longa, mas não consegui acabar muito rápido. A partir do versículo 26, palavra de Deus. E fala assim, não leio, ainda não leio na crioulo, hoje não tem nada a ver com o português, não leio tudo na língua crioula. Está escrito na palavra de Deus. E sofreu bateu na mão de manga de médico. Mas, e que ficava melhor. E gastou tudo que tinha, mas ainda piora. São. E eu vi quelques gente na fala de Jesus. E vai se trás, na metade de gente, e toca nessa roupa. Para e para nesse sentido, e fala, nem se toca nessa roupa, são na sangue. Olha para nele, sangue para e sente seu corpo sangrando. No versículo 30, glória a Deus, ele fala, na que hora Jesus sentiu poder sanar, e rabirá, e punta gente, ou e punta eles, quem que toca na Europa, se discípulos falaram, boa como gente, na pincha, para chegar, não é bom. Buna punta agora, quem que toca na boca. Jesus fica, ele jubi, para saber quem que fazil. Mulher, agora se viva, o que acontece? E não termina com medo. E chega perto dela, e fica ajuda-se diante. E tocar, e contar tudo verdade. Aliás, Jesus fala ao meu filho, só conta só a última parte. Jesus fala ao meu filho, você curar, vai com paz, você está livre de doença. Amém? Amém, toca um bocado, fala como é. E que tem outras coisas novas, que nós não temos nesse mundo. Não, é que para ver como é, alguém vai estudar na outra parte do mundo, ou estudar na outro centro. Não, Jesus está ensinando aquilo lá. Ensinamento que Jesus se dá é muito simples e claro na palavra sagrada. Jesus ensinando como é por meio da fé. Tudo está tornando numa realidade. Essa mulher não pode falar como é e vai para ginecologistas. É mulher e passa para diferentes doutores, aqueles que têm PhD, seja quem for, mas a palavra de Deus registra como é gente estudo é que consiga melhorar. Pelo contrário, a mulher estava na pior. É preciso um momento, talvez eu passe na manga de médicos. Talvez eu vai manga de balobas. Talvez manga de muros da obra de medicina. Talvez eu tenha grande expectativa. Horas que eu chegar na Europa, é aí que a solução está nela. Ou é o momento de estar na Bucaro para buscar caminho para entrar em outra república. Meu caro amigo, solução muito simples está na mão de Deus.
mas com coisa muito simples. E palavra que tem na letra, como assim trabalhar? Fé. E fé está move tudo. E Jesus, para simples palavra que fala Miguel, no versículo 34, ele fala, Jesus fala, minha filho, o fé curar. E mesma maneira, Jesus está a falar, é de tarde, minha filho, o fé não curar. Amém. Ele não fala, minha filho, a boca está na cama do hospital, a boca está na cama, na bocaça, a boca está na yanda para baixo de Jambacus. Talvez, para acidente, você sintonizará de jovem. A boca cansa e passou de 50 anos. A boca tem nem solução. O baia na mundo de muros, que engabado na Guiné-Bissau. A boca tem solução, ou sai fora de Guiné. Solução que está no Jesus. E que importa tamanho da doença que eu falando. E que importa a gravidade da doença que eu tenho. E que importa de tipos de maneira que essa doença pode ser classificada. Na verdade, isso não para pensar na situação das mulheres. A Bíblia registra uma coisa de 12 anos de mulher na gasta trabalhar, ou ainda perde sangue, e ainda gasta dinheiro no mundo médico. Mas, e que teve uma melhoria? E que conseguiu, como é que pode mudar essa situação? Soluções estavam no carro. Na vida, manga de bias não gasta, não energia na nada. Isso não é pegar chave de outra porta. Não pensa como ter a chave de entrada de estúdio do Rádio Jovem. E que importa como que força que a mim não aplica. Ou quebra a porta, ou a mim próprio mostrar na tentativa de abrir, mas não cana abrir de forma adequada. E que importa tipos de gente que passam na semana. E Jesus, ele pode papiar poucas palavras. E falar, meu filho, vou fé curar. Jesus está a falar a mesma coisa. Meu filho, vou fé na libertação. Meu filho, vou fé na fazer sentir aos aliviados daquela doença que eu passo. Aleluia. Meu filho, vou fé na curar as mágoas que eu passa, as estresse que eu tenho. Esse ódio que eu penso como eu devo ter na minha cabeça para poder vingar. Esse ódio ou esse dor que eu passa, minha filho, o fé na curar esse detalhe. E que importa o que eu passa na minha vida? E que importa tipo de anos? Ou, não fala como números de anos que eu passa com doença? E que importa que a gente fala daquela doença? Talvez, é zoológica. Porque a doença que você tem é muito difícil de viver com ela junto. Porque o problema que eu vou falar como o médico declarou como a bobo tem e que tem a solução. Soma que esse mulher e pode gastar tudo que ele tem. Soma como pode gastar tudo que tem na mão. Ou pode gastar tudo que o homem, o mulher ou o filho, tudo que a família tem e gastar na mão de médicos. Esta tarde, o cura está garantido para Jesus. E me está para o filho para poder ser salvo. Essa que a palavra de Deus fala. Jesus respondeu de uma forma muito simples. Meu filho, que és corrida tudo que eu faço. Que és câncer tudo que eu passo na mão de médicos, na mão de doutores. Vou passar na minha medicina. Vou passar todo tipo de coisas que eu passo na minha vida. Desesperança e de coração. Mas preciso de um momento. Botar na fé. O recebe cura no nome de Jesus. Porque Deus tem a solução para a vida. E que tem impossível para Deus. Não é a palavra de Deus. Para boca não ouvir. Para boca que não buscar solução, boca tem como. Não garantiu uma coisa. No livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 37. Garantia total. Que a palavra de Deus te ensina. E fala, e que tem nada. E que tem doença. E que tem problema. E que tem nome de doença que dá no mundo. Qual Deus que pode fazer? Porque ele fala, e que tem nada. Lê, não colhe nada que registrado. Talvez. Não pode falar não. Mas ele fala que tem problema que pode ultrapassar. Não, e que fala, e que tem tipo de sida que alguém não apanha.
Se que começar a apanhar para o primeiro mês, ou apanhar para longo tempo, mas falando de forma geral, e que tem nada que Deus que pode fazer. E que tem doença que está no corpo, que Deus que pode curar. Amém. E que tem tipo de situação. Não fala de doença, não fala e coisa que tem limite. Não fala de doença. Tudo que não cansa na vida. E doença. E que tem que Deus pode fazer na vida. Que coisa que tem nome. Que Deus pode fazer na vida. E que tem nada. Lucas capítulo 1, versículo 37. E que tem nada que Deus pode fazer. E mesmo garantia e dá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Não tem que pedir para não ter no cargo pisado. Não quer saber o que é o cargo pisado nesse momento. Mas Jesus Cristo está na pediu, junto comigo, para não levar no cargo pisado nesse momento. Aquilo é que não cansa. Jesus Cristo me segura. Jesus Cristo me segura vai ser tarde. E não curou. O nascer salvo. Para ver que é impossível para ele. Aleluia. No cargo pisado. E não descansar no ele. Na mesma sequência de cura. Na verdade, se você chega no hospital nesses momentos, você chega no hospital militar, você chega em qualquer hospital de Guiné-Bissau, e está fácil sentir dor. E está fácil sentir preocupado. Não vou poder pensar como não vai para a pessoa de qualquer doença física. Não, eu comer alguém ali, tem problema. Não, eu talvez tem inchasco, mas tem tudo. Tem todo tipo de doença que o está passa. Que falou como é doença ali, você tem que estar passando na mão de tal coisas, você tem que estar fazendo cerimônia X, com Jesus e com a cerimônia. Meu caro amigo, cerimônia que tem solução para a vida. Com Jesus, e que a barca que não mata para poder trocar. Com Jesus, e que dinheiro que não leva para dar alguém para poder trabalhar. Com Jesus, e que qualquer coisa que não oferece. E ao contrário. Com Jesus é muito simples, é como andar sempre usa buffet curau. Não adianta na mesma sequência de cura, onde que Jesus faz um dos grandes curas que ninguém quer esperar. Até mas quando vive na Guiné-Bissau, e tem gente, se você vai um momento na passadeiras, minha sincera desculpa por usar esse termo, você não já manda outros gente, você não já outros lá, cegos, você não já outros lá, com qualquer tipo de doença que eles não passam, porque lá, eles não buscam maneira, é na piricimola na rua. Soma que esse homem que Jesus se curar, na referir na mesma Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46 a 52. Palavra de Deus te ensina isto, e falando assim, e chega Jericó, onde que Jesus na sai de praça, com seus discípulos, com manga de gente, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, com a piricimola, sentado na roda de caminho. Onde que eu vi como Jesus de Nazaré e começando a gritar. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Mas e que para só ali. E manga de gente na justiça com ele, para ir calar. Mas ele não gritava ainda. Se grito. E capara passou na orelha de que gentes. E não gritava ainda. Mas filho de Davi, tem pena de mim. Jesus para e fala a eles, peito mal. Jesus dá ordem para mim, para chamar essa tarde. Jesus dá ordem para seus discípulos, para poder chamar esse cego que não pediu esmola. Esse cego que não grita na chapa. É cego que não grita nas diferentes partes de Guiné-Bissau. Jesus dá ordem para chamar todo mundo. A horas, dia 6 do mês de janeiro, para poder contar uma coisa muito simples. Esse aqui, como se você tem fé, você será curado. Se você tem fé, você yangasa. Você cura a horas, essa tarde, sem tostão. Você não paga nada. Basta confiar. Para continuar, é vai tomar, é falar. Tem coragem. E lanta. E não chamou.
cego fecha se capa. E digo está depressa e vai para Jesus. Jesus puntal, que como me estipam fácil. Jesus na punta de Guiné-Bissau, que como me estipam fácil, meu amigo. A boca passa esse problema. A boca passa manga de bias, pedir porque tem solução. A boca manga de bias, está parado para a doença, faça com que o tirado na boca de trabalho. Talvez a doença se tornou incapaz, porque poderia raciocinar direito. Jesus não pediu hesitar de preocupação. Que como me estipam fácil? Que como preocupação hesitar de? Jesus está na porta e não falou, camarada, que como me estipam fácil? Suma que ponta é cego, Bartimeu. Que como me estipam fácil? Que como me estipa Jesus fácil na Guiné-Bissau? Que como me estipa Jesus fácil na Senegal? Que Jesus está na pediu hesitar da boca não vim? Você vê que Jesus não pediu para entregar e não solucionar. Vamos estar libertado, vamos estar curado, vamos estar sendo salvo. Moeda único, se não me fé, fia na Jesus, vamos ser salvo. Fala, tem coragem, lanta e não chama. Cego fecha se capa e digo está depressa e vai para Jesus. Jesus puntal, que como me estipam fácil? Cego falar, mestre, me estipam na olha. Buta anda baja. Buta viver normal. Buta olhar baja. Buta papel direito. Buta fazer atividades normal. Mas de um momento a outro, você percebe já a cabeça. Não, talvez vou apanhar doença para minha ignorância. Mas que não preocupação nesse momento. A mim que como ele Jesus que apontar, mas como que eu não apanhar doença? E por ser uma preocupação no momento, é doença que não tem, e para minha ignorância que não tem nada. Jesus que está pedindo a gente tarde para minha manga de bias, que eu estou dizendo em Angassa, que não deveria Angassa, porque na cabeça tem muitas coisas. Boa cabeça tem manga de preconceitos. Não, e para minha ignorância que eu faço com que está assim. Então Deus quer de não. Se preocupação é hesitar de para mim como e único para não contar que é que não preocupação. Jesus contar que é que vou me estipar fácil. Cego falar mestre, me se tornou já. Talvez não fala mestre, me se torna ainda. Talvez não fala mestre, me se torna papel direito. Talvez mestre, me estipar de filho. Mestre, em casa que minha mulher há 5, 6, 10, 30 anos, não tem filho. Mestre, na nossa família, quem está morrendo na academia? Mestre, na nossa casa, não tem nada. No pobre, família que pobre não morre, que tipos de doenças. Jesus Cristo está pedindo neste tarde. O que é que o homem está para fazer? O homem está cura? Jesus não cura o coração. Jesus não cura a vida em geral. Jesus não curou para ficar livre. Esse preciso momento que não comunica com ali na rádio. Se você fiar na Jesus Cristo, se você tem certeza como é Deus que você está chamando, então ouviu, você recebe cura no nome de Jesus. Por meio da fé. Não porque vou fazer alguma coisa, não porque durante o quadro festivo de Natal, com o final do ano, empate alguma coisa, não recebo alguma coisa, não faço tal coisa na nota banca, não faço aquilo outro lá. Não. Não repetir o que é que está recordado, o que é que é escrevido e o que é que é vivido na palavra de Deus, que nós também não estamos a pensar. Nós somos crentes em Jesus, não fica como a hora que nós estamos fé em Jesus, impossível que tem. E que importa de natureza de doença. E que importa de tipo, como aquele renomado a nível internacional ou a nível nacional e falado, essa doença mais medonha. Cristo não pediu hesitar. Qual que é a natureza de uma doença? E doença mental, Jesus está curando ela. Você tem filho, Jesus não dá o filho, por meio da fé. Não porque vou ouvir Lucas na rádio, não porque vou para a igreja, vou orar simplesmente porque o dito não faz proscúnio, vou não fazer repetição. Não,
Por meio da fé, você recebe tudo como merece receber. Porque ele, suma com toca vai de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, e não cumpre essa palavra que ele expressava. Uma vez, para Deus te abençoar. É algo muito especial. E plano que Deus tem para você. E plano pode ao livre. Plano que Deus tem para a vida é para poder curar. Porque é Ele que conheceu e tem a chave de vida. Amém. As duas primeiras coisas que nós não citamos durante esse ano 2026, qualquer um deles que precisa deles, e que tem muito tipo de preço que eu não podia usar, eu podia falar que não ser salvo, eu podia falar que não ser curado. Está chamado só fé. Usa fé para poder ser salvo, usa fé para poder ser curado. Curado de doença prolongada, curado de doença com se apanha osso, curado de doença talvez que abala toda a família. Manga devia estar falando como essa doença que apanha vai se tornar e apanha outro de uma forma hereditária. Mas é Jesus Cristo por acabar com ele. Mulher, e passa 12 anos, e por passar 12 gerações que passa, mas de bom e nascer do fim. Mas confiando na Jesus Cristo. Para Deus te abençoe no nome de Jesus. E por isso ele está doente. Vou acompanhando desde o início até esse preciso momento. E por cedo, você está na busca de maneira de ser salvo. Buscando com todo tipo de coisas que eu faço para eu ter a solução. Não é bem maior. Ora junto com nós na casa. Meu Deus está tendo limite. Deus no papel que está no céu, obrigado. Obrigado por esse momento oportuno. Não ouvi a palavra. Enfia de como apoio Deus com o poder do céu e com tudo que está na terra também. Enfia no nome de Jesus como apoio único que pode salvar. Vou poder mudar a minha história. Para que ela não pediu. Por ganhar pecado. Arrisca o nome no livro de morte. Por resistir no livro de vida. Satan suma o filho. Enfia na boca. No nome de Jesus. Senhor, que está curando. Vou falar e que tem nada que eu vou poder fazer no livro de Lucas 1:37. Não rogar para o povo do mundo de cura. Riba de alguém que não ouviu. Ou alguém que não ouviu outro dia. Em diferentes lugares. De diferentes naturezas de doença que não manifestam nesse corpo. Para declarar cura reversível no nome de Jesus. Toma conta dessa vida. Põe o mão. Para eu falar que tem nada que eu poder fazer. Vou falar que Jeremias então tem coisa cansada demais para mim que na verdade que existe. Obrigado para Guiné-Bissau. Obrigado para a Rádio Jovem. Obrigado para tudo técnicos. Obrigado para a equipe de cada casa para Cristo. Que na gigantesca fala. Deus do alto do céu não fia na boca e não entrega esse momento na mão. Amém.